jeito, certo? Agora sim. Agora sim. Boa noite, meus amores. Hoje a gente vai fazer um resumão da aula passada, tá bom? Por quê? Porque como a minha internet fofa resolveu mincar com a gente, então eu vou... cadê aqui? Eu vou fazer um ampassão, chique, né? Um ampassão com vocês da aula passada. Dar uma pincelada, falar novamente, enfim, alguma coisa assim. Vamos lá, amores. Resumão da aula passada, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido para que serve o referencial curricular nacional. Ele dá norte para a forma como vocês devem lidar com as crianças dentro de sala de aula. No slide, eu vi que alguns estão lá de 0 a 6 anos, mas não, atualizado é de 0 a 5 anos, tá bom? Então, a gente tem de 0 a 3 anos na creche e de 4, 5 na pré-escola, tá bom? Existe então, mas no caso, a construção dela, no caso, o processo de construção que está no slide, até teve uma questão no trabalho da senhora, aí eu coloquei de 0 a 6 anos. Ah, tá. Não, beleza, eu vou aceitar porque o erro foi meu. E eu não passei isso para vocês, tá bom? Eu ia até chamar a senhora no particular por causa disso. Aí eu falei assim, não, vou manter o de 0 a 6 anos, entendeu? Na verdade, pensando bem mesmo, Adriana, eu vou, na verdade, te dar 0. Sabe por quê? Porque o nome senhora, quando ele entra aqui no meu cérebro, ele me diz que eu tô velha pra caramba. Então, assim, você para de me chamar nós temos a mesma idade, tá? Você para de me chamar de senhora, porque doeu no meu ouvido agora. Não, beleza, eu vou aceitar de 0 a 6 anos, porque foi um erro meu. Mas na prova e na vida é de 0 a 5, tá bom? Atualizado. Eu vou atualizar o slide, tanto que eu não pus ainda no ponte proposital, tá? Porque eu vou atualizar, tá bom, amores? Então, vamos lá. Esse referencial, ele vai nortear. Não é para você seguir, eu tenho que olhar lá aquela Bíblia quase e seguir. Não, não é isso. É somente um norte. O que você tem que fazer em sala de aula, o que você não pode fazer, o que você tem que observar na criança de 0 a 5 anos e o que não precisa ser observado, enfim. Mas aqui a gente pontua o que deve ser, né? Professora, aceita Yasmin. Ah, tá. Ana, fecha o seu áudio, por gentileza, amor. A não ser que você tenha uma pergunta para fazer, não tem problema nenhum, tá? É que dá para ouvir o eco de fundo aí, a galera conversando. Bom, então vamos lá. Ele vai nortear o quê? Quem? Yas? Vou voltar lá. O convite... ela tá aqui, oi! Yas, você tá vendo como tá você aqui, amor? Você tá aqui. Assiste junto com a Ana Lúcia, então não tem problema. Deixa eu ver. Ó, Yas, você tá aqui, tá bom, amor? Mas falta a sua carinha. Mas assiste junto com a Ana, não tem problema. Vamos lá. Do atual. Ai, tá bom, filho. Do atual. Vamos lá. Bom, então, o que a gente vai trabalhar nesses primeiros slides que vocês viram? É a construção da identidade e da autonomia nessas crianças. A gente vai falar aqui sobre 0 a 5 anos, somente sobre construção da identidade e da autonomia. Eu passei um vídeo para vocês da Univesp, vocês sabem que eu sou fã da Univesp. Tem alguns vídeos que são meio chatinhos, tem outros vídeos que são chatinhos porque eles são maçantes, eles são... não tem ação, então ele acaba sendo um pouquinho chato. Mas eles são de extrema importância. Esse que eu trouxe para vocês, na verdade, tem uma sala de aula, né? E o que deve ser olhado, observado nessa criança, e a forma como aquela psicopedagoga define a autonomia. Que eu achei muito, muito interessante, que ela fala de que a autonomia é o distanciamento do adulto.
né? Então, é quando a criança ela não depende mais do adulto para poder fazer as coisas e conseguir, então, ser autossuficiente, ser autoconfiante, que é isso que falta nas crianças de 0 a 5 anos, tá bom? Bom, é claro que a gente vai falar sobre a fusão e a diferenciação. A fusão, acho que num dos slides eu falo, né, de que a mamãe e o bebê, para o bebê, já que ele não tem a visão tão ampla das coisas, né, o bebê acha que a mãe e ele é a mesma coisa, né, então não há um distanciamento, né, é como se fosse um corpo só, porque a mãe está o tempo todo com ele no colo, né, e por isso parece de que eles são uma pessoa só, tá? O bebê, ele começa a conhecer alguns sentimentos, né? Então, como, por exemplo, a fome, que ele sente, por isso que ele chora. Ele começa a ouvir a sua própria voz no choro. Ele reconhece o cheiro da mãe, reconhece o cheiro do pai, reconhece o cheiro da cama dele, do bercinho, reconhece o cheiro da cama dos pais, né? Ele reconhece e conhece, né? Primeiro conhece, depois reconhece a voz de cada pessoa que está sempre por ali, né? E as pessoas em si. É que quando ele é bebê, até ele conseguir visualizar um pouco mais claramente as coisas, demoram aí alguns meses, mas claro que ele vai conseguir realizar tudo isso, né? Com tudo isso, enquanto isso acontece, ele cria vínculo com outras pessoas. E isso a gente chama de socialização, né? E quando a gente fala de criança de 0 a 5 anos, vamos pensar numa socialização bastante ampla também, né? Porque a gente tem a parte de inserção, né? De inserir aí a criança na escola, que é o lugar onde ela mais vai conhecer outras pessoas, né? E por isso que existe aí essa construção de vínculo. O vínculo não é só com as pessoas que tem dentro de casa, pai, mãe, vó, avô, tio, tia, cunhado não, né? Mas sobrinho, sobrinha, né? Essas pessoas que estão mais próximas normalmente são aquelas que moram com ela ou que vão visitá-las normalmente, tá? Com uma certa constância. Porque não adianta vir um mês e depois de, sei lá, quantos meses depois, tá bom? Já não cria esse vínculo, tá bom? É a mesma coisa de você, nossa, eu gosto tanto do meu avô, gosto tanto da minha avó, mas não tenho tanta intimidade com meu tio e minha tia. É mais ou menos isso, tá? Em relação à expressão da sexualidade, que eu até disse no vídeo, né, de que é extremamente importante, porque quem faz a castração dessa sexualidade somos nós não, vocês, que eu não sou, mas os pais, né, que acabam castrando a criança do que pode e do que não pode. Entendam o que pode e o que não pode, porque assim, quando uma criança dança, por exemplo, funk, porque está tocando numa festinha, não é porque essa criança, ela entende e faz uma interpretação de texto da letra da música. Obviamente que não. Uma criança de 2, 3 anos e até de 5 anos, ela não vai fazer interpretação de texto da música, gente. Tá bom? Então, cuidado, porque esses preconceitos, né, eles, na verdade, são nossos, né? Nós que caçamos, não pode dançar essa música, tira essa música para ela não ouvir. Ela não vai ouvir na sua casa, mas ela vai ouvir enquanto ela anda na rua, de repente num carro passando, de repente numa viagem que vocês fizerem, vai estar tocando funk de alguma forma. Então, assim, não dá para ficar castrando a criança o tempo todo por conta da sexualidade, por conta de modismos, tá? Mas é igual aqui, professora, eu não gosto que o Thiago coloca funk, mas assim, todos os funks... Quantos anos tem o Thiago? 14. É diferente. Mas todos os funks que ele ouve, ele sabe a letra. Assim, é meio... não sei até que ponto é válido, sabe, Adriana, você proibir ele de tocar, de ouvir o funk? Não proíbo, mas assim, ele não é aquela criança assim que põe uma rádio de funk e começa a ouvir alto. Ah, sim. Tá. Se ele ouve, no celular, no fone de ouvido, e eu acabo nem ouvindo, entendeu?
Tá. Mas, assim, de colocar no rádio essas coisas, assim, é algo, assim, que não coloca. Você sabe o que mais me preocuparia, tendo um filho ou uma filha ouvindo funk? É o tipo de funk. E não se ele escuta no carro, se ele põe no rádio, ou se ele Tem uns põe aqui que só Jesus, viu? Então, assim, sabe? Mas também faz parte, viu? 14 anos é uma idade que a sexualidade está à flor da pele, né? Os hormônios estão bombando, meu benzinho. Então, assim, desculpa, mãezinha, mas não vai rolar muita coisa. Essa castração. Certo. Eu vou mandar castrar. Vai sim. Pensa em você aos 14 anos, o que você queria fazer, o que você não podia, né? Para tentar imitar, porque eu acho, engraçado, porque a gente escuta assim, quando eu tiver meu filho, eu vou ser muito diferente do que minha mãe foi comigo no passado, imagina. Minha mãe não deixava eu fazer nada. Minha mãe não deixava eu ir ali. Minha mãe não deixava eu ouvir isso, aquilo, outro. Aí, então, o que você faz? Você deixa. Mas pensa, quem é você? Como é você formada? Formada não profissionalmente, mas essa formação de caráter que você tem. Não é devido à educação da sua mãe? Então, o que é bom e o que é ruim? Né? E a gente tem que parar para pensar nisso, né? Aí eu vou deixar tudo. Será que o resultado desse deixar o que minha mãe não deixou, né, é positivo ou é negativo? Né? E a gente tem que parar para pensar nisso. Né? É complicado, sim. Às vezes a gente para para... Nossa, na onde eu estou errando, né? Eu acredito que seja um peso e uma pressão muito grande ser mãe, né? Independente da fase, né? Até de quem é adulto e mora junto com a mãe, né? E mesmo quem não mora, né? Eu acho que é uma pressão muito grande, mas vou deixar para quem tem. Eu que o diga, professora, eu que o diga. É verdade, né? E os seus estão numa fase ótima, né? Professora, fica rindo. É difícil. Ó, só vou dizer uma coisa. É que nem gripe, uma hora passa. Tá bom? Obrigada. Foi o que minha mãe ouviu sobre mim. É isso. E olha que interessante, né? Quando a gente fala aí da sexualidade, do funk, de tudo isso que a gente está falando, na verdade, a gente vai pensar sobre a imitação. Porque eles nos imitam e imitam quem está em volta, né? Então, eles imitam. Se você parar para pensar, Adriana, Helena, não sei quem mais tem filhos aí na sala, mas, assim, todos eles, na verdade, são imitações. É quase uma mini Adriana, sabe assim? É quase você menorzinho, né? Porque são imitações. E não só de você, mas do pai, se convive, né? Enfim. Mas de quem também faz parte aí desse vínculo, né? Dessa socialização que a criança fez. Nós somos imitação de pai e mãe. Às vezes eu falo alguma coisa e percebo que meu gesto, minha fala, até minha cara é igual da minha mãe. Assim, cuspida. Minha mãe falando. E somos mesmo, né? A gente só pode mudar o discurso por conta de algumas orientações que a gente tem na vida, olhares diferentes, porque a gente não necessariamente tem que ter o mesmo olhar que pai e mãe têm, né? Principalmente porque os filhos estão em outra época, né? Outra geração. Não adianta a gente ficar comparando, né? Falar, quando eu tinha sua idade, eu fazia X coisa, ou não fazia X coisa. É você, naquela idade, naquela época, que faz tanto tempo, né? Então, agora já são outros caminhos, outro período, outra época, né? Outro tudo, né? E vocês têm que entender isso, né? Como professora, para vocês entenderem também um pouco dos adolescentes e pré-adolescentes, e também como mãe, né? Vocês devem ter visto isso nas aulas de psicologia também, não é verdade? Bom, para construir a identidade e a autonomia, é necessário brincar. Lembrando que a gente está falando de crianças de 0 a 5 anos, tá? O que significa o brincar para as crianças? Nada mais, nada menos do que nos mostra o mundo que elas vivem e constroem. Por exemplo, eu dei até o exemplo na aula gravada, né?
de que quando uma criança está brincando com 2 bonecos, a conversa que existe entre esses 2 bonecos é a conversa que vem do imaginário dela. Então, é o mundo dela, né? Quando a criança pega uma boneca, um carrinho, qualquer brinquedo e conversa com ele, também vem do imaginário dela. E é importante entender o que está acontecendo. Não que tenha... Alguém está batendo na porta. Então, eu vou abrir, tá bom? Não que seja algum problema, gente. Quem é? Berenice Vilalva. Eu não sei quem é, mas eu vou permitir. A da Yasmin Vilalva. Ah, tá. Cadê? Cadê você? Ela não sabe mais entrar, Yasmin, é isso. Vamos lá. Então, para construir a identidade, há necessidade em brincar, sempre. A brincadeira está constantemente na vida da criança, tá bom? É brincando que ela vai aprender regras, que ela vai aprender limites. Vamos brincar? Vamos. Do quê? Vamos brincar de casinha. Ó, você vai ser X e eu vou ser Y. Pronto, eu já impus uma regra. Tá? Olha, você vai morar aqui e eu vou morar aqui. Eu impus uma outra regra, né? E também ver o que a criança pode impor de regra, que ela tem como faz parte do mundo dela, como a leitura de mundo que ela faz, né? Porque tudo é comparado com o que ela traz de casa, né? A criança, quando ela entra na escola, ela entra com uma bagagem cultural. Ela entra com a bagagem cultural da casa dela, da vida dela. A gente não está falando de filhos aqui. Nós estamos falando de alunos, tá bom, amores? É que também é válido, né, em algumas situações. Então, mas aí agreguem para vocês, tá? Então, quando a gente fala de brincar e de limites, a gente tem que ter noção do que elas conhecem de brincadeira e de limite. Quando você diz não para uma criança em sala de aula, o não, ele tem que ir até o fim. Você não pode mudar a sua opinião só porque uma criança de 4 anos tem um argumento. Que argumento forte que essa criança tem de 4 anos? Nenhum, né, gente? Você derruba num tapa. Num tapa é o modo de dizer, né? Você derruba em 2 palavras, não é verdade? Então, assim, o argumento de uma criança de 2, 3, 4, 5 anos não tem peso para ninguém, ok? Por quê? Porque não sabe argumentar e não sabe dizer o porquê que você quer X coisa ou não quer X coisa. Tá bom, gente? Porque existe uma coisa chamada imposição por conta de uma orientação pedagógica. A gente está falando de sala de aula, não estou falando de casa. Que também vale, mas enfim. Mas a gente está pensando em sala de aula. Então, por exemplo, gente, nós vamos brincar de, sei lá, massinha até às 8h15, tá bom? Ai, professora, não pode ser até às 8h30? Não, não pode ser, porque depois a gente tem uma outra atividade. E ponto. E, ó, 8h15 Sempre bateu. colocar regras, né? Exatamente. 8h15 bateu, acabou. Tá bom, amores? Porque senão fica aquela coisinha assim, ai, a gente fala com a professora depois. Ela deixa. E não é assim que funciona. Não pode ser assim, na verdade. Aí quando vai ver, o aluno comanda o professor, né? Exatamente. Por isso que tem que ser assim, não dá para uma criança pequena, até seus 5 anos, ter um argumento mais pesado do que o de um professor, não é verdade? É verdade. Fica até chato, gente, na boa, hein? Bom, vamos lá. Oposição. O que seria oposição? É o ponto de vista contrário. Alguma coisa oposta... exatamente. Alguma coisa oposta ao que se é dito, imposto, enfim. É a hora de que a criança vai mostrar a sua individualidade. Ela vai mostrar o ponto de vista dela? Vai. É importante? Você tem que ouvir? Tem. Claro, por que não, né? Nós não estamos na tradicionalista, né? Então, as crianças hoje, elas falam muito mais. Elas expõem as vidas delas, né? Muito mais para a gente do que quando a gente estudava, né? Então, é óbvio que vocês vão ouvir N situações. Todas elas com um ponto de vista da criança. Ora, tem um peso da mãe, ora tem um peso do pai,
né? É que nem pais separados, né? Quando o filho passa o final de semana com a mãe, aí escuta um monte de bobeira do pai. Quando passa o final de semana com o pai, escuta um monte de bobeira sobre a mãe, né? E aí a criança, coitada, não sabe o que fazer, né? Quem sofre é a criança e não os pais, porque os pais já estão separados, né? Então, essa disputinha de ego não dá para ser. Mas a gente escuta várias falas numa mesma pessoa. As falas diferentes, os discursos diferentes, eles vêm de pessoas diferentes e que ela junta, né? E forma uma opinião só, tá bom? Claro que para uma criança pequena, de 0 a 5 anos, claro que pode ter aí contradições milhares, né, gente? Pode ter também um argumento sem sentido, pode ter um ponto de vista também sem sentido, e por aí vai, tá bom? Então, mas é importante mostrar esse ponto de vista, porque é a individualidade dela, ela está mostrando o caráter dela, ela está formando o caráter, né? E isso é muito importante. A linguagem é a forma de se comunicar. De que forma que uma criança de 0 a 5 anos se comunica? Gente, vamos lá, vamos pensar. Falando, dançando, gesticulando, né? Numa brincadeira. Numa brincadeira, comendo, né? Bebendo, né? E por aí vai. Então, assim, a linguagem é a forma como ela encontra de se comunicar. O choro também é, tá bom? O choro faz parte da vida de todo mundo, inclusive das crianças. Se eu falo, minha filha nunca será triste, mentira. Começa que você deve ser triste, né? Outra, minha filha nunca será triste, que esforço gigantesco você vai ter que fazer a vida inteira para ela nunca derramar uma lágrima. Muito esforço, né? Outra coisa, quem não chora, quem não é triste, são apenas os esquizofrênicos. E acho que sua filha ou seu filho não deve ser um, e você não queira que seja, não é isso? Então, cuidado com esses conceitos que as pessoas dão, de que minha filha nunca vai chorar, nunca vou fazê-la triste. Não é você fazê-la triste, é a forma como ela encara o mundo que a fez triste, certo? Vou dar um exemplo simples. Uma criança está correndo e de repente cai. Ela cai. Oh, meu Deus, quanta criança não cai. Vocês já caíram? Até adulto cai. Quem dirá criança, né? A criança caiu. Um machucadinho de nada, gente. Daqueles bem bestinha no joelho, sabe? Aquelas coisinhas besta. Ficou rosado. Cimento, chão, era piso. Mas sabe aquele rosadinho? A criança começa a chorar, de soluçar. E o que você faz? Coloca no colo, chora com ela e reforça uma situação desnecessária. Passa para a mãe, passa para o pai, para a tia, olha, pega um band-aid deste tamanho e coloca naquele machucadinho. Gases. Gaze, põe gaze. Gente, para que esse escândalo todo com uma coisa pequenininha? Você fez a criança entender de que qualquer coisa pequena se torna grandiosa. E a hora que for uma coisa grandiosa, essa criança não vai conseguir segurar a barra dessa situação. Então, acaba reforçando uma situação que não deveria acontecer. Você caiu, se machucou, tá doendo, tá? Vai passar. Vamos respirar com a mamãe? Com a tia, enfim, vamos pensar em sala de aula, vamos respirar com a professora. Respira a tia vai fazer uma massagem, esquenta a mãozinha assim, ó, gente. Põe lá no machucadinho, pronto, melhorou. Acabou, gente. Bora brincar. Não reforcem comportamentos negativos, tá bom? Vocês vão ter problemas demais. Imagina essa criança cair o tempo todo e perceber que você dá atenção, que você dá colo. Imagina a Adriana com uma criança que caiu, ralou o joelho. Coitada, gente. Coitada da Adriana. Ou da criança. Sabe, assim, imagine o quanto você vai perder de tempo e de paciência, de repente, com uma criança você tem 20, 25. Né? Não dá para ser assim. Aí as outras percebem a situação e começam também a imitar. Porque o ambiente é de imitação. A socialização é imitadora. Observem elevador. Elevador é o lugar onde todo mundo se imita.
Por exemplo, você entra no elevador, o elevador está quieto, você continua quieto. O elevador está falante, você continua falando com a pessoa que está do seu lado. Por quê? Porque você se comporta de acordo com o que o outro se comporta. E isso é imitação. Isso você faz quando você é pequena? Não, quando você é adulta. Agora, ontem, eu fui no shopping, subi no elevador, enfim, isso. Né? Então, assim, o ambiente faz com que a gente seja inserido e a gente observa se eu posso ou não X comportamento e linguagem. Tá bom? Então, cuidado com isso, né? A gente precisa realçar o que é bom e não fazer uma tempestade num copo d'água. É claro que se a criança, gente, fez uma fratura exposta, não adianta você dizer para ela, não chora. Não é verdade? Porque ela vai chorar e você também choraria. Então, assim, é uma situação grave, você tem que socorrer, apenas isso. Eu espero que isso nunca aconteça com ninguém. Não, gente, tenham olhos de ver, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, eu fiz aqui uma divisão para vocês, que eu acho que é um resumo, como eu pus, né? Um resumão da aula passada, e eu dividi aí. Crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 e 5. Quais são os objetivos dentro da sala de aula? Vocês, como pedagogas, qual é o objetivo com essas crianças? Então, vamos trabalhar primeiro creche, de 0 a 3 anos. Essas crianças falam, gente, de 0 a 3 anos? De 0 não falam, 1 mês também não, 2, 3, 4, mamãe, papai. 2, tá melhorzinho. 3 anos, quando começa a falar, você já manda para pré-escola, né? Que aí já não é mais creche, certo? Mas de que forma, então, vocês vão trabalhar e qual o objetivo do pedagogo dentro dessa instituição creche, né? Então, primeira coisa, gente, quando vocês iniciarem um trabalho, que eu espero que seja daqui 2 aninhos, quando vocês iniciarem um trabalho, ou mesmo quando vocês estiverem trabalhando como auxiliar dentro de alguma escola, conheçam os materiais que tem nessa instituição, independente se ela é particular ou se ela é prefeitura, tá bom? Por quê? Porque assim você consegue elaborar uma atividade para essas crianças, de 0 a 3 anos, vamos pensar, tá? O que a gente precisa trabalhar com essas crianças dentro de sala de aula? Sentimento, como empatia, desejos e vontades. Como que eu trabalho dessa forma com essas crianças de 0 a 3 anos? Não é verdade? Que difícil. Vamos falar sobre empatia, gente, os bebês. Né? Como que a gente trabalha empatia? Olha, a fulana tá chorando, puxa, deve estar doendo alguma coisa, vamos conversar com ela? Isso é uma forma de explicar empatia. Explicar não necessariamente é explicar o que é empatia, tá bom, gente? Empatia é se colocar no lugar do outro. Não, não é isso. A partir dos acontecimentos do dia a dia, você vai inserir a empatia, né? Olha, ela tá brincando, vamos brincar com ela? Olha, ela tá guardando os brinquedos na caixa, vamos brincar, vamos guardar com ela? Vamos ajudá-la? É uma forma também de trazer um sentimento de solidariedade, de cooperação, que falta muito nas crianças hoje. É muito engraçado observar as crianças, principalmente os meninos. Eles fazem um braço curto para ajudar em qualquer questão que seja de limpeza. Isso é muito feio. Mas é muito feio. Porque Mas é aquele negócio, né? Eu sou homem. Exato, Adri. Não é o machismo, né? É verdade. É o machismo. E a gente, como pedagogo, precisamos também deixar muito de lado isso. Você é menino? E qual é a diferença? Só porque você tem um piu-piu e ela não tem? Aqui não tem diferença nenhuma. Aqui menino trabalha que nem menina e menina também faz a mesma coisa do menino. Tá bom? Então você também vai pegar os brinquedos. Aliás, Adriana, deixa de lado os brinquedos e deixa o João guardar. Pronto. É uma forma de fazer com que todos têm que fazer a mesma coisa. Não dá para ser diferente. Se a gente difere, gente, a gente vai ter um problemão, tá bom? Um problemão, de verdade, tá?
Quando a gente também trabalha com o sentimento, a gente também tem que pensar que existem sentimentos não só os bons, mas existem os sentimentos ruins, né? Mas eu acho que isso é melhor deixar de lado. Eu vou falar com as crianças de 4, 5 anos, é melhor. Outra coisa, vamos lá. Familiarizar-se com a imagem do corpo e partes do corpo. Cabeça, ombro, perna e pé, perna e pé. Gente, vamos brincar. Tá bom? Musiquinha é o que não pode faltar para essas crianças de 0 a 3 anos, porque elas não sabem escrever, elas não sabem ler. Então, para elas, é tudo na dança, na música, no desenho, no filminho. Não dá para trabalhar com essas crianças de outra forma, e de imitação também. Tá bom? Criança de 0 a 3 anos só vai entender as coisas através disso. Da imitação, da brincadeira, da dança, da música, da brincadeira, acho que eu já falei, né? E do canto, tá bom? As musiquinhas, gente. Musiquinha antiga é super válido. Musiquinha nova, super válido. Musiquinha que eu inventei, maravilha. E por aí vai. Qualquer uma delas, tá bom? Tem uma porrada na internet. De verdade. Não precisa ser o... Como que é? O tubarão lá. Eu não sei o nome dele. Do Baby Shark? Mundo Bita? Baby Shark, Mundo Bita, essas coisas, né? Isso. É que eles são mais atuais, acredito que passam na televisão, ou que seja, enfim, né? E aí as crianças gostam. Mas não precisa, tá bom, gente? Principalmente essas de 0 a 3 anos, não fazem ainda essa analogia de que, isso é contemporâneo, isso não é... Tá bom? Quem faz isso somos nós que selecionamos o que eles vão ver, tá? Presta atenção nisso. Nós, pedagogos, que selecionamos o que eles vão ver. Então, a responsabilidade de quem que é? Das crianças ou do pedagogo? Do pedagogo, né? Claro. Tá bom? Então, outra coisa que a gente precisa ter cuidado, tá? O que mais aqui? Saúde e higiene. Saúde e higiene. Criança limpinha. Roupa limpinha. Cabelo limpinho. A forma de comer. Depois que come, tem que se limpar. Assoar o nariz, pelo amor de Deus. Ouvido tem que estar limpo, por uma questão de higiene, não só, porque se tiver muita cera, muito sérum, né? Assoar o nariz, pelo amor de Deus. Ouvido tem que estar limpo, por uma questão de higiene, não só, porque se tiver muita cera, muito sérum, né? É sinal de infecção, de inflamação, precisa passar para os pais, né? Em relação à saúde, os pais têm sempre que passar, e eles sempre passam, na verdade, né? Se o bebê tá dodói, se não tá, né? Enfim, a criança de 0 a 3 anos, tá bom? E a gente tem que tomar cuidado com o tamanho da coitada da criança, do tamanho do cabelo dela. Existem as crianças, as meninas, né? Acabam tendo um cabelo comprido, é lindo, gente, mas presta atenção no quanto esse cabelo atrapalha essa criança. Ela abaixa a cabeça, o cabelo vem junto. Ela consegue fazer leitura, ver alguma coisa? Não consegue. Para ela, por exemplo, dormir, precisa estar sempre amarrado o cabelo? Pelo amor de Deus, gente. Quer quebrar o cabelo da menina? Não, né? Então corta, por favor. Se você quer ter cabelo comprido, tenha, mamãe. Agora, se você acha que sua filha, 3 anos, 4, 5 anos, tem que ter o cabelo na cintura, sinto muito, mas é uma questão de falta de higiene, de falta de autonomia que essa criança vai ter. Essa criança, por exemplo, ao dormir, cabelo solto, fica aqui, ó, embaixo das axilas. Se para nós cabelo comprido incomoda, às vezes, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? A roupa da criança. Observe, assim, você tá com calor? Sua filha também deve estar com calor. Você tá com frio? Sua filha também deve estar com frio. Ai, professora, eu sou super calorenta. Então, calma. De repente, a sua filha não é tudo isso de calorenta. Ainda mais de 0 a 3 anos. Não é verdade? Que a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, porque a temperatura do corpo não é igual, né? É um grau a menos. Então, assim, já é um pouquinho mais fresco do que a gente, tá? Então, cuidado com isso, tá bom, amores? Eu sei que vocês têm uma prática por serem mães, não todas, mas essa traz o conhecimento, mas eu também tenho, não a prática no ensino, né? E eu tenho o conhecimento na psicologia e na pedagogia. Então, a gente junta as duas coisas, né?
e então a gente acaba tendo aí um bom conhecimento, e a troca de conhecimento que vocês também trazem, eu também levo para vocês, tá bom? Brincar, observe que essa palavra estará o tempo todo no referencial curricular. Por quê? Porque faz parte da vida da criança, onde ela vai aprender tantas coisas, tá? E é importante para essa criança de 0 a 3 anos conhecer os funcionários da instituição. Por quê? Para se socializar? Não só por isso, gente, presta atenção, tá bom? Uma questão de segurança, né? Mas é importante que ela conheça a tia do lado, né? Porque de repente ela entra na sala errada, não precisa se assustar, né? E essa socialização, ela é importante. Conhecer quem é que fica no portão, quem é da secretaria, é importante? Muito, tá? É importante conhecer a diretora acaba passando sempre, né, na creche. Ela tem mais contato com as crianças, né? Que mais? Acho que isso. Tudo bem, gente? Até aqui? Belezinha? Tudo. Alguma dúvida? Não, por enquanto não, Pro. Então tá bom. A gente vai fazer intervalo, tá? 10:50, mais ou menos, a gente faz um intervalinho, tá bom? Bom, qual é o objetivo da instituição e do pedagogo com as crianças de 4 a 5 anos? Aí vamos pensar que elas já estão mais grandinhas, né? De que elas falam, né? De que elas interagem mais, de que elas têm mais uma autonomia, né? Então, a gente precisa, com essas crianças de 4 a 5 anos, ressaltar algumas qualidades, para que essa criança ela tenha uma imagem positiva dela, de que ela consiga elevar a autoestima. Cuidado com isso, porque elevar a autoestima não é fazer com que a criança se torne uma pessoa arrogante. É muito diferente. Não é levar essa criança como filha, de repente, para fazer um book, para se tornar mini adulto, né, no book. Não é isso. Mas também, se quiser fazer isso, por você. Mas não é isso. Quando a gente fala de imagem positiva e de autoestima, é porque a gente precisa fazer com que as crianças acreditem de que elas resolver situações conflituosas, por exemplo. O que seria um conflito para uma criança de 4, 5 anos? Não conseguir pagar um boleto? Não, gente. Abrir uma porta, girar uma chave, cortar um papel, tá bom? Isso é uma situação conflituosa. Se eu não tenho paciência com essa criança e eu faço por ela, você sabe quando que ela vai ter autonomia, ter uma imagem mais positiva dela? Vai demorar. Então, as crianças, elas têm que cortar as coisas sozinhas. Quando a gente dá qualquer atividade para a criança, como, por exemplo, papel crepom, a gente pede para cortar uma tira. É claro que a gente vai explicar para a criança como que se corta, gente. Óbvio isso, tá bom? Que ninguém nasceu sabendo, nem você nem eu. E claro que a gente vai dizer de que é perigoso mexer com a tesoura no outro, que é só para cortar papel, a tesoura. Claro que a gente vai falar isso. Então, eu vou pegar o papel crepom e vou cortar. A criança vai cortar do jeito dela, da forma dela, no tempo dela, tá bom? Cuidado, porque cada uma tem seu tempinho, né? Tudo depende da forma como a coordenação motora, ela foi desenvolvida, tá? E aí, então, se eu não faço, não pratica, essa criança não pratica muitas coisas, não pratica a coordenação motora, realmente, com 4, 5 anos, ela vai ter dificuldade muito grande de pegar uma tesoura e cortar. A gente não quer que ela corte reto, não é isso. Mas o fato de ter a intimidade com a tesoura, de pegar e cortar, saber o que é, para que serve aquele instrumento, tá bom? Claro que a gente está falando de tesoura que não tem ponta, óbvio. Se não tem ponta, não vai furar ninguém, né? Mas ela pode cortar, né? Claro que também não vai cortar assim, né, gente? Eu passei aqui e cortou. Não é isso, né? A gente sabe disso. A gente sabe de que a criança, de repente, pode cortar um tecido, uma folha que não era para cortar. Essas artes que as crianças fazem, tá? Então, a construção dessa imagem positiva e autoestima é exatamente para isso, para ela perceber de que ela consegue e de que ela é capaz de fazer as coisas, de resolver um conflito, tá?
O seu conflito adulta é diferente do conflito criança de 4, 5 anos, tá bom? E não diminua e nem menospreze o conflito, tá? Aqui, ó, situação de conflito, empatia, respeitar cada um. O que é um conflito? É quando o que eu penso é diferente do que o outro pensa. É quando eu me deparo com um problema e não sei resolvê-lo. Isso é um conflito também, tá? O que a gente tem que fazer para resolver um conflito? Bom, depende do conflito, vamos lá. Se é um conflito conversar, né? Isso. Se é um conflito com alguém, isso mesmo. Se é com alguém, a gente faz isso que a Adriana falou, sentar e conversar. É uma forma da gente ouvir cada um e respeitar cada um. E isso a gente precisa mostrar para a criança, tá? Empatia novamente, sempre, tá? É o que está faltando no mundo. Então, empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Será que o outro gostaria que eu fizesse a mesma coisa? Será que o outro está precisando da minha ajuda? Será que se eu ajudá-lo, ele vai gostar? E se fosse comigo, eu ajudaria? Eu gostaria de que alguém me ajudasse? Né? Puxa, alguém está com um problema. Podemos ajudar de alguma forma? Né? E aí, então, a gente acaba mostrando o outro item, que é a cooperação, a solidariedade, o cuidar com o outro. E quando a gente fala do cuidar do outro, o outro pode ser qualquer coisa, né? Inclusive o animal. Que é muito importante inserir também esse amor aos animais e respeito a eles, né? Respeito principalmente, porque não adianta você falar de respeito e em casa você ter um passarinho preso numa gaiola pequena. Oi? Tem um cachorro amarrado na corrente. Oi? Acho que não cabe o seu discurso ao seu comportamento, né? Então, assim, é necessário de que a gente mostre para a criança de alguma forma, em vídeo, musiquinha, desenhando, tá bom? Que aqui, 4, 5 anos, ela já desenha alguma coisa, né? Então, é importante mostrar como que a gente deve cuidar do outro, né? Como que a gente pode ser solidário, ser amigo, parceiro, né? Com o outro. Com o outro em qualquer situação, com o outro qualquer outro, tá? Até uma formiguinha, até um passarinho. Ó, teve uma vez um caso, rapidinho, vou contar para vocês, que minha mãe, ela dava aula numa escola, não sei aonde, enfim, e dentro da escola, que ela era toda de vidro, assim, em volta dela, que ela era tipo um galpão, um passarinho entrou e ele foi com tudo na outra janela que ele achava que não era janela. E claro que ele bateu com tudo e morreu. O que fizeram? O enterro do passarinho. Isso é uma forma de mostrar amor aos animais, por exemplo, tá bom? Aí rezaram, enfim, e aí colocaram dentro de uma caixa de fósforo o passarinho, de tão grande que ele era, e aí então fizeram um buraquinho no jardim e enterraram o passarinho, tá? Isso foi na hora do intervalo, era uma creche, tá bom? Então isso é uma forma de mostrar carinho e respeito pelos animais, tá? Convívio social, brincadeiras, socializar-se, comer e sentar, que é importante, vamos lá, que aí a gente entra em autocuidado, higiene, dentes, corpo e mais uma série de coisas. Vamos lá. A criança de 4 e 5 anos, ela já tem um convívio social muito maior, né? Ela já fala com várias pessoas e pode ser que com algumas pessoas ela não fale muito. É necessário que ela converse com todos, de que ela aprenda a lidar também com essa situação, que é, entre aspas, de conflito, com essa criança que ela mal conversa, tá? Por que ela mal conversa com essa criança? Por que essa criança, ela despreza, menospreza, às vezes, ou até é agressiva com essa criança? É porque ela não conhece. Porque deve ser muito diferente dela. Por isso que não dá certo, tá? Então, quando é diferente, é conflituoso, tá bom? E aí, então, é hora de mostrar quem é essa pessoa e fazer com que elas sentem juntos de alguma forma, em algum momento, tá bom? Cortem de uma forma sutil as amizades, não para elas não terem, não é isso, mas para que não sejam sempre as mesmas. Eu só vou fazer trabalho com a fulana. Eu só vou fazer trabalho com a cicrana.
Evitem isso, porque as crianças elas têm que ser sociáveis com todos, né? É que nem político. Político não se dá bem com todo mundo, gente, na campanha eleitoral. Olha aí, ó, até dá beijinho, né? Então, assim, é quase isso, mas não é falso, é diferente, tá bom? É saber lidar com as diferenças, né? E aí, então, existe esse convívio social. Um convívio social que existe bastante grande na hora de comer. Na hora de comer, vocês pedagogas também precisam policiar as crianças da forma como elas sentam, como elas mastigam. De que forma vocês vão fazer isso? Através de musiquinha e através de mímica antes de ir comer. Então, antes de comer, vocês vão imitar comer dentro da sala de aula e mostrar para as crianças e vê-las fazendo. Para que na hora da facção mesmo, delas sentarem à mesa e forem comer, elas imitarem o que elas acabaram de fazer. Tá? Isso dá certo? Super certo. Tá? Então, eu tenho que comer com as mãos? Não, eu tenho um garfo, eu tenho uma colher para poder comer, né? E se eu deixar cair a comida, o que eu faço? É sinal de que você colocou muito no seu garfo. Então, você tem que pegar um pouco menos, né? Eu não preciso abrir a bocona para comer, né? Enfim, algumas dicas que são inseridas, não necessariamente de etiqueta, mas assim, de uma forma mais bonitinha de comer, de se sentar, porque tem criança que senta de qualquer jeito e come de qualquer jeito. E é feio. É feio, gente. Não é elegante, não é bonito, não é nada disso, né? Ficar mastigando de boca aberta, falar de boca cheia é feio, né? Então, a gente precisa passar adiante essa educação que a gente teve, tá? E claro que, ao mesmo tempo que a gente mostra para a criança como a gente deve comer, como a gente deve se sentar, é uma forma da gente conseguir também conviver socialmente, tá? A gente não vai passar vergonha com a criança comendo daquele jeito, de boca aberta, né, colocando para fora toda a comida, enfim, por aí vai, né? Tá bom? E é uma forma também da gente trabalhar a higiene. E depois do almoço, a gente tem que trabalhar a higiene bucal. Desculpa. Então, a gente precisa ensinar a escovar os dentes. A gente precisa ensinar? Não. A gente precisa ressaltar de que é necessário escovar os dentes depois do almoço, tá bom? Porque tem coisas que a gente ressalta, porque tem que vir de casa, tá bom? É diferente. Não é você que vai ensinar isso, porque você não é mãe. É mãe que ensina. Mas se a mãe não ensinou em casa, ela vai precisar, você como pedagoga, ensinar na creche ou na pré-escola, tá? Então, escovar os dentes, não fazendo muita força, né? Lá no fundo, lá embaixo, lá em cima. Escovar a língua, certo? E por aí vai. Lavar bem as mãos, guardar o material, guardar organizado, né? Guardar embrulhado, enfiado, é diferente. Tudo isso é importante para que a criança seja mais organizada, tenha autoestima, que ela tenha autonomia, que ela saiba se virar nessas situações, sabe? A autonomia aí, nesse caso que a gente está vendo, ela é muito importante, porque a criança não vai precisar sempre do olhar atento de um adulto para fazer qualquer coisa, por mais simples que seja. Por exemplo, beber água. Será que ela precisa que um adulto vá com ela até a cozinha para ela pegar um copo, ou uma caneca, ou uma garrafinha, né? Para encher e tomar? Não, né, gente? Dependendo da idade, ela já pode e deve fazer isso sem pedir, né? Tá bom? Sem pedir em casa, né? Tá bom? E na sala de aula, a água estará com ela, né, o tempo todo, tá? Que mais? Deixa eu ver. A organização do material delas também é importante, né? Porque elas sempre estão com aquela mochila que é maior que elas, de rodinha, coitadas, com aquele peso absurdo que a mãe acha que vai conseguir carregar, mas não consegue. Então, tomem cuidado com isso também, ao fazer a mochila dos seus filhos, mas vocês como professoras, quando perceberem que a mochila está muito pesada, um peso desnecessário ali, mande a mensagem para a mãe, tá bom? Que é importante. Haja costas, né? Haja coluna. É que hoje em dia a gente carrega na rodinha, né?
A gente não, eles, porque a gente carrega no ombro, né? Então, tem que olhar também o material, se está dobradinho ou não, se está direito, se está rasurado, se está sujo, se está rasgado. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Vocês vão ter tempo disso? Vão sim, tá? 4 e 5 anos vocês conseguem ter tempo para isso. Enquanto a criança está realizando a atividade, por exemplo, de brincar, observe se ela dobra a ponta da folha, tá bom? Se ela tem esse cuidado, esse amor pelas coisas que ela faz, se a forma como ela desenha e pinta é agressiva ou não, vocês conseguem observar isso rapidamente, tá? O que mais? Respeitar a regra dentro do convívio, que é super importante. Você pode, você não pode, e isso tem que se acontecer, como a gente disse agora há pouco, né? Atente-se, pelo amor de Deus, aos comentários das crianças sobre as suas famílias. Por quê? Porque cada uma vem de uma família diferente. Não necessariamente a sua família, como professora, é a melhor e a correta. Tá bom? Então, cuidado com os rótulos e apontamentos, julgamentos que, infelizmente, muitos pedagogos fazem, que é feio demais. Tá bom? Ai, porque ela é assim por causa disso, o pai, a mãe. Gente, esses comentários são desnecessários. Outra coisa, é importante ouvir o que essas crianças trazem sobre o convívio da casa delas, para vocês poderem entender o que está acontecendo com essa criança, para poder entender as novas famílias que existem, né? Então, existem crianças que são cuidadas por 2 homens, são crianças cuidadas por 2 mulheres, né? Uma gerou e a outra é transgênero. E isso, hoje, gente, é muito normal e tem que ser normal mesmo, tá? Cuidado com os rótulos, cuidado com o preconceito, tá? E isso pode ser tanto religioso, como de raça, de credo, que é o religioso, como também de gênero, que é sobre a homossexualidade, a heterossexualidade, bissexualidade, os LGBTQ+, tá bom? Cuidado, tá? É muito feio. Um pedagogo, que é a pessoa que menos deveria ter preconceito, porque vocês lidam com crianças variadas, né? De repente faz esses apontamentos desnecessários e é processo. Se mãe ouvisse, gente, um pepino daqueles enormes para vocês descascarem, tá bom? Cuidado, tá? Tudo bem, gente? E não ressaltar os excessos foi o que eu disse agora há pouco, né? Por exemplo, do machucado, né? Que ela faz um escândalo muito grande. Outra coisa, 4 e 5 anos é uma fase que vocês já devem ter visto em psicologia, onde a menina imita a mãe e onde o menino imita o pai. Tudo bem imitação? Perfeito. O que vocês não podem é ficar ressaltando. Por exemplo, a menina veio com esmalte, não sei para quê, mas veio com a unha pintada porque fez na manicure, não sei para quê, mas enfim, fez porque a mãe, enfim, quis. E aí, então, ela colocou lá, sei lá, um esmalte bonito. O que você faz? Você pega essa criança e vai mostrar o esmalte bonito para outra tia. Isso não é legal. Ela vai te mostrar se está bonito e você vai dizer, sim, está bonito. E mesmo se não tiver, tá? Tá bonito sim, combinou com a sua pele. Acabou, tá bom? Tá ótimo. É o suficiente, tá bom? Engrandecer isso não é importante. É desnecessário mesmo, tá, gente? Cuidado com essas grandezas de valores aí, que são valores meio distorcidos, né? Porque assim você realça o que é a aparência apenas, né? É melhor você realçar alguma coisa que ela fez em sala de aula, como uma atividade, uma leitura, uma escrita, do que a aparência. Porque senão ela sempre vai trazer alguma coisa da aparência, né? E você vai ter que ressaltar isso. Nossa, tá lindo, nossa, tá maravilhoso. E não é bem isso que a gente quer, né? Pode até ser que mãe e pai façam em casa, não sei como vai funcionar, mas, assim,
em sala de aula, isso não é importante, tá? É claro que a gente vai ter uma afetividade com as crianças, claro que elas vão vir, trazer, mostrar, e a gente vai ver, a gente vai gostar, e mesmo se a gente não gostar, a gente vai falar, enfim, né? Até, né, gente, tudo tem seu limite também, tá? Deu para entender, né, amores? É bastante coisa, né? Eu vou colocar meu celular para carregar, que tá 5%. Rapidinho. Tá bom, eu vou fazer, na verdade, um intervalo agora, né? Porque vai já fazer? vou fazer, são 10 para as 9. É. E minha garganta tá pedindo, gato. Tá, enquanto isso, vou colocar meu celular para carregar. Beleza. Então, meus amores, vamos fazer um intervalo rápido aqui. Para vocês aqui. E aí, então... Tá.